Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Pois bem, hoje estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu Lucas, e eu estou no capítulo 22 deste Evangelho. Eu já fiz mais de 80 vídeos somente neste Evangelho de Lucas. Eu vou deixar no card acima uma playlist para que você possa assistir os demais vídeos deste Evangelho. E vamos lá, dando continuidade aí no capítulo 22. Prisão de Jesus. Então hoje estarei falando aí sobre a prisão de Jesus. Quando o Senhor Jesus ele foi preso ali em Jerusalém. Diz assim: falava ele ainda, lembrando que no vídeo anterior eu estava falando a respeito da oração de Jesus ali no Getsemane. Ele orava intensamente e ali naquela região ali próximo a Jerusalém, Monte das Oliveiras, próximo ao Monte das Oliveiras, depois do ribeiro ou vale do Cedron. Então ele estava orando, provavelmente nós não sabemos qual o horário da noite, mas já era noite. Então falava ele ainda, ele estava falando com os seus discípulos a respeito de orar para que não entrasse em tentação. Só você ler os versículos anteriores. Então Jesus estava falando ainda quando chegou uma multidão e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Ou seja, Judas sabia muito bem onde é que Jesus sempre ia orar. Ele já sabia, já. Interessante. Provavelmente, nas outras comemorações da Páscoa, Jesus ele se dirigia ali para aquele lugar para orar. E Judas, muito provável, em outras ocasiões, tinha ido também, juntamente com os 12 ali, para aquele lugar. Só que desta vez ele não foi. Sim, ele foi agora para entregar Jesus. Então, uma multidão aí. Horroroso. É uma multidão mesmo, um ajuntamento de pessoas. Aproximou-se de beijar. Beijar aí é filéu. Interessante aqui. A palavra aqui beijar, no grego, é um verbo, e esse verbo aqui, ele está conjugado no aoristo, na voz ativa no infinitivo, philesai. E o philesai é amar, aceitar, gostar, tratar carinhosamente, mostrar sinais de amor, beijar. Veja que esta palavra filéu, ela tem um vasto significado. Depende do lugar que ela está inserida. Então, por isso que aí, no caso aqui, filéu é beijar aqui nesse contexto. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o filho do homem? Então Jesus falou com Judas. Então Yehudá, nome aí, o nome de Judas, com um beijo. Aqui interessante é que aqui já é o substantivo neutro, por isso que a gente tem sempre que olhar o contexto, que lá no versículo anterior, aqui beijar, para o beijar é um verbo. E o verbo aqui é filéu. E aí o tempo verbal está no aoristo, então está philesai.
por que o filéu aqui não poderia ser amigo? Porque o substantivo neutro no próximo verso é filema. E filema é beijo. Beijo. Então, já que aqui o substantivo neutro é beijo, outra coisa, beijo com o qual, como sinal de afeição fraterna, cristãos estavam acostumando a saudar e despedir de seus companheiros na fé. Então os cristãos já faziam esse tipo de saudação dando um beijo. Isso era comum ali na região, ou melhor, entre os cristãos. Entre os cristãos, por isso que Paulo saudai com o ósculo santo, que é o beijo. Então por isso que aqui o substantivo neutro é filema, que é beijo. Por isso tem que estar concordando com o beijar, com o verbo beijar, que é filéu, no versículo anterior. Então ele fala: Judas, traís o filho do homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Interessante, feriremos a espada? Ele pergunta aí se é para ferir a espada. Muito provavelmente, quem fez essa pergunta provavelmente era Pedro. Por que é Pedro? Se você aqui não tem os detalhes, olha. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder o que é somai, estar para acontecer. Então, vendo aí Euída, percebendo ali a situação, olha, eles vão prender Jesus. Ele disse: Senhor, feriremos a espada? Ferir aqui é patasso. Patasso é cortar, golpear com a espada. E a espada aí é marraira. Marraira é como eu já disse em vídeos anteriores, é uma faca comprida, uma faca grande, uma espada curva para um golpe cortante. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Veja como Lucas ele é detalhista nisso aqui. Só que aqui ele não disse, Lucas não disse quem foi o apóstolo de Jesus que fez esse tipo de coisa, que tomou essa atitude e desferiu um golpe contra o servo do sumo sacerdote. E veja aqui que não é um soldado romano, é um servo. E um deles feriu patasso, normalmente, cortou, porque patasso é golpear, ferir, matar. Feriu o servo e é doulos, e doulos é escravo, o escravo do sumo sacerdote, arrieros, e cortou, aí a palavra aí, afaireo. Afairo é remover, tirar. Então ele literalmente tirou fora a orelha direita, dexius, é a palavra aí para a direita. Mas se você ler lá no Evangelho de João a respeito desta passagem, lá no versículo 10, então Simão Pedro, olha só, então por isso que eu disse que provavelmente, muito provavelmente, é Pedro que fez a pergunta: Senhor, feriremos a espada? E parece que ele não esperou a resposta de Jesus. Olha, então, lá no 18, capítulo 18, versículo 10 do Evangelho de João, vai dizer o seguinte: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo, também a mesma palavra, doulos, o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. E o interessante é que o nome
desse servo, muito provavelmente também era judeu, não era uma pessoa romana, porque o nome dele é de origem hebraica. O nome é o rei ou reino, Malco, é o nome dele em hebraico, de origem hebraica. Então ele não era um soldado romano, ele era um servo, trabalhava ali para o sumo sacerdote. Então foi Pedro que puxou da espada, ele sacou da espada, puxar da espada, e lá também no Evangelho de João é marraira, e diz que feriu também, o termo grego lá é paio, que é golpear. Ele golpeou o servo do sumo sacerdote e cortando lá apocópito ou amputar. Então aqui o Lucas no Evangelho traz a ideia de remover, cortar. Então é afaireo e lá é apocópito, que é cortar, amputar. O sentido é o mesmo. Só que no Evangelho de João traz o nome do apóstolo que fez isso, então é Pedro. E o nome do servo do sumo sacerdote é Malco. Então, o que acontece logo em seguida? Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Interessante. Mas Jesus acudiu, naquele momento, apocrinomai. E Jesus ali, ele responde a uma questão proposta. Acudir aqui é responder a uma questão proposta. Deixai, permita-me fazer algo, e basta. E tocando-lhe que rapitomai, tocar, firmar, aderir, apegar, a orelha o curou. E aomai é curar, sarar, tornar perfeito. É o significado desta palavra aqui, iaomai. O verbo aqui, iaomai, é isso aí, tornar perfeito, ou seja, a orelha do servo do sumo sacerdote se tornou perfeita, da mesma forma como ela era. Interessante. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, então, eles estavam também juntamente com a multidão quando eles foram prender Jesus. Olha, então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes para deter um salteador? Ou seja, por um acaso eu sou um salteador? Então, primeiro aqui nós temos aqui os principais sacerdotes, arrieros. Arrieros é um substantivo que quer dizer sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote. E o interessante é que na época de Jesus não tinha somente um sumo sacerdote. Tinha dois. Sabe por quê? Porque esse substantivo aqui, esse aqui, ó, no grego, esse substantivo, substantivo masculino, ele está no plural. Ele é um substantivo acusativo plural masculino. Então veja que no tempo de Jesus existiam dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Então, e os capitães do templo, que é o estrategos, os comandantes ali do templo. Os anciãos, que é os presbíteros, ou seja, provavelmente o sinédrio, parte do sinédrio. Membros, porque presbíteros um dos significados da palavra presbítero é membros do grande concílio ou sinédrio também. E também anciãos, homens e pessoas de idade. Daí surgiram, do sinédrio, surgiram os presbíteros.
na igreja já ali no Novo Testamento. Na igreja primitiva, ela tinha bispos, presbíteros, diáconos. Então, essa ideia de presbíteros, ou melhor, foi originada aí do Sinédrio. O Sinédrio era aqueles que ali decidiam a respeito das causas religiosas. Eles julgavam as pessoas. Então veja que as pessoas eram enviadas para o Sinédrio julgava umas causas. Então, muito provavelmente a igreja que adotou o sistema de governo baseado no presbitério, baseou nesse tipo aqui do Antigo Testamento e também parte do Novo Testamento, em que os presbíteros, eles que decidiam a respeito das coisas religiosas. Outra coisa aqui, ele fala que saístes com espadas, marraira, eles vieram então com espada, e com porretes. Porretes aqui é chulon. Chulo é uma viga de madeira, aquilo que é feito de madeira, provavelmente um bastão de madeira comprido, para deter um salteador. Salteador aqui é lestes. Lestes, essa palavra, ela significa ladrão, um bandido. Ou seja, vocês vieram deter aqui colocar por cima, algo assim, deter sobre, em cima de. Ou seja, vocês vieram para cima de um bandido, de um saqueador, de um ladrão? Fiz a pergunta. E ele fala, Jesus continua: diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Interessante aí a palavra de Jesus. Ele fala que diariamente, constantemente, Jesus, ele estava ali nas dependências do templo, ensinando as pessoas, curando os enfermos, fazendo algo para o reino de Deus, e em momento nenhum eles lançaram mão de Jesus. Ali, diariamente, olha, pode ver, diariamente, é mera, durante o dia, estando eu convosco, olha aí, no templo, que é a palavra aí, colocar hieron, lugar sagrado. Tem duas palavras designadas templo, que é naos, que é templo, e hieron, que é o lugar sagrado, templo sagrado. Esta palavra, ela ocorre 66 vezes no Novo Testamento, hieron, como algo impressionante. É que a maioria das vezes a palavra hieron, que é templo, ela ocorre aí nos evangelhos e também no livro de Atos. Só no livro de Atos ocorre 24 vezes a palavra templo. E uma vez em Corinto. Não sabeis, lá em Corinto, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados no próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar tira o seu sustento? Aí no capítulo 9 da carta de Coríntios, somente essa vez que ocorre nas cartas a palavra hieron, que é templo. O restante ocorre tudo nos evangelhos e também no livro de Atos. Aqui é o templo em Jerusalém. Mas Jesus diz: esta, porém, é a vossa hora. Hora aqui é hora mesmo, no grego, ou seja, o momento certo, tempo definido, tempo fixado. E outra coisa, poder aqui é exousia, no grego. Exousia é autoridade. Olha, essa é a vossa hora e a vossa autoridade. E, melhor, não deles, mas e a autoridade das trevas, ou seja, as trevas aqui, pessoas ou aquele que governa um reino de escuridão.
porque pessoas nas quais a escuridão se torna uma realidade que as governa. Então, eu não sei se Jesus estava dizendo com relação à liderança religiosa ou à liderança do próprio Satanás no que se diz respeito ao governo deste mundo. Muito provavelmente que, como ele colocou exousia, poderes aqui, poderes das trevas mesmo, poderes do maligno, poder de Satanás, já que no próprio Evangelho de João diz que, e após ter comido o bocado, Satanás entrou nele. Entrou em quem? Em Judas, e ele foi entregar Jesus para ser preso. Pois bem, eu vou ficando por aqui. Deixa eu voltar aqui. Pois bem, vamos lá. Travou aqui a câmera. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que aconteceu com a câmera principal. Travou a câmera principal. Então, no próximo vídeo estarei falando a respeito aí do finalzinho do capítulo, que vai falar sobre a negação de Pedro. Então, próximo vídeo, falar sobre a negação de Pedro. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.